Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as características de Belial, o homem que é oposto a Cristo. Fique conosco até o final e você vai aprender muitas coisas. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a Palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a Palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. A definição de um devocional é um período do dia que você se dedica para a meditação nas Escrituras, jejuns e orações. Com qual finalidade? Com a finalidade de estreitar o relacionamento entre você e o seu Criador. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo? Provérbios 6, do 12 ao 15, essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com perversidade na boca. Acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. E o que seria esse homem perverso, esse homem de Belial? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, diz que nós não podemos ter as características de Cristo e de Belial. E como nós vamos conhecer melhor a esse homem de Belial? Provérbios dá sequência e traz as características. Provérbios 6, do 16 ao 19, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Uma vez identificado as características de Belial, ficou mais fácil. É só fazer o oposto do que Belial faz e certamente você será semelhante a Cristo. O texto diz: perversidade há em seus lábios, então que não tenha nenhuma perversidade na sua boca. Acena com os olhos, faz sinais com os dedos, arranha com os pés. Então é outra característica que você deve deixar, se assim você o faz. O que é a pessoa acenar com os olhos? É quando você está conversando acerca de algo, chega a pessoa que a gente costuma dizer, chegou o assunto, e fica entre um e outro trocando olhares, quando não, fazendo sinais, ou são sinais obscenos. Tudo isso é gesto de Belial. 6 coisas aborrecem ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Como nós já listamos essas 7 coisas, eu quero dar ênfase à 7ª, que a alma do Senhor se aborrece de forma extraordinária. Abominação é se enojar, é ter repulsa total. E no que ele tem repulsa total? O 7º item da lista é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então, se você estiver se disciplinando em se desviar desse comportamento, certamente você estará mais próximo de ter a semelhança de Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 em diante, o apóstolo Paulo, que também foi discípulo de Cristo, ele exorta a igreja que está em Coríntios a não se relacionar com as pessoas como Belial, porque não existe comunhão entre Cristo e Belial. Belial é a personificação total do homem das trevas, é a semelhança de Satanás, é a semelhança do iníquo. Então não existe fato e verdade, não existe de fato e de verdade nenhuma semelhança entre Cristo e Satanás. Então vamos recapitular as características. Acena com os olhos é quando a pessoa ela está conversando acerca de algo e, como a gente brinca por aqui, chegou o assunto, aí os que estão conversando trocam olhares, aí a pessoa já percebeu, estão falando de mim.
Isso é o que fala com os olhos. Arranha com os pés. É a pessoa também na mesma situação, que elas estão à mesa, aí elas fazem aquele toquinho, ó, por debaixo da mesa ali, ó. Chegou o assunto de novo. Faz sinais com os dedos. Não é somente a pessoa que aponta, mas a pessoa que faz gestos obscenos usando as suas mãos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, semeando contendas. É interessante como fala aqui sobre coração. Os judeus, eles acreditavam que o coração era o centro das emoções, a alma. E ali você vê que a alma da pessoa, ela já está contaminada, porque a perversidade que há em seus lábios é o que é gerado do seu coração. E o próprio Senhor Jesus ensinou que a boca fala o que o coração está cheio. Se a pessoa ela só sabe falar perversidade e coisas más, então certamente o coração dela está cheio disso também. Se até aqui essas palavras elas não te convenceram que se faz necessário você deixar o comportamento de Belial, se assim você tem, o verso 15 talvez venha te trazer um motivo muito bem claro e bem definido. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Então o homem de Belial, ele vai levando a vida dele de forma iníqua, de forma suja, de forma totalmente contrária a Cristo. Só que quando vier o quebrantamento, não haverá conserto. Vai ser como a gente diz no xadrez, checkmate, fim da linha, game over. Não vai ter conserto, não vai ter como a pessoa recalcular a rota. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª, a sua alma abomina. Olhos altivos, o que viria a ser o olho altivo? É aquele olhar arrogante, é a pessoa que te olha de cima para baixo, é uma pessoa que tem um olhar imponente. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue. Muitas das vezes, a mão que derrama sangue não é aquela que exatamente ela puxa o gatilho, mas por causa das suas mentiras, leva inocentes a serem executados. Coração que trama projetos iníquos. Esse eu acredito que dispensa explicação. Mas aquela pessoa que a todo momento ela está com planos em seu coração de fazer o mal. Ela nunca planeja um passeio, ela nunca planeja, sabe, fazer uma oferta generosa, ela nunca planeja fazer uma ação de cesta básica, não. O coração dela está inclinado somente para planos iníquos, somente para planos destrutivos. Pés que se apressam a correr para o mal. É aquela pessoa que ela tem pressa em fazer a maldade. É aquela pessoa que ela sempre está em caminhos tortuosos. É uma pessoa que, segundo as Escrituras, a alma do Senhor se irrita. Só que existe um aqui que é o mais complicado. Testemunhos falsos que proferem mentira, também está relacionado à língua mentirosa. O que semeia contenda entre os irmãos. É o 7º tópico, no qual diz que a alma do Senhor abomina. A abominação é ter repulsa total, é ter reprovação total. Então, se você tem uma dessas características, e principalmente essa 7ª característica, que com mentiras você joga irmão contra irmão, então toma cuidado, porque de repente a ruína virá sobre você sem conserto, conforme as Escrituras ensinam. Ainda há tempo, o tempo oportuno se chama hoje e o momento se chama já, de você recalcular a rota e, ao invés de ter as características de Belial, se parecer cada dia mais com Cristo. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.